Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender sobre Google AdWords? Google AdWords? Sim, a ferramenta de publicidade do Google. Opa, vamos lá então. Olá, eu sou o João Dalla. Eu sou o Rodrigo Câmara. Nós somos instrutores da Gubec, parceiro oficial de treinamentos Google. Começaremos uma sequência de videoaulas sobre Google AdWords, falando sobre fundamentos, rede de pesquisa, rede de display, campanhas de vídeo, campanhas mobile e Google Shopping. Lembrando que o objetivo das aulas é preparar você para se tornar um profissional certificado Google. Além de assistir aos vídeos, leia o material de apoio, tire suas dúvidas com a gente no Hangout Google Responde e faça sua prova através do programa Google Partners. Beleza? E hoje vamos falar de fundamentals e depois vamos entrar nos assuntos mais avançados. É isso aí, vem com a gente. Hoje então vamos falar sobre os objetivos das campanhas, as métricas essenciais do Google AdWords, como estruturar uma campanha e seus grupos de anúncios e também um pouquinho de rede display, né, João? O Google AdWords é a ferramenta de publicidade do Google. Quando você faz uma pesquisa no buscador, você encontra resultados orgânicos e resultados de links patrocinados. O resultado orgânico funciona como uma fruta que nasce naturalmente, ela nasce de maneira mais lenta. O resultado do link patrocinado é uma espécie de fertilizante que faz a mesma fruta crescer mais rápido. Se usada com inteligência e responsabilidade, o sabor pode ser ainda melhor. Boa analogia, João. Mas e o Google e o Google AdWords? Como funcionam na prática? Quais as vantagens de cada um? No resultado orgânico, são os resultados relevantes, não há necessidade de investimento para aparecer no buscador. Além disso, você tem uma ferramenta chamada Webmaster Tools, que agora chama Search Console, onde você consegue comparar os resultados do pago e do orgânico. Isso, agora falando de vantagens do AdWords, existe critério de relevância, mas eu tenho controle sobre alguns deles, então isso vai facilitar a nossa vida. Permite você exibir anúncios para quem procura os seus produtos ou seus serviços. Eu posso escolher quanto eu vou investir e tenho controle de lance por clique. Além disso, você pode controlar o ROI, que é o quanto você investe e quanto você tem de retorno. Antigamente a publicidade estava mais focada em somente aparecer. E agora, Rodrigo? Hoje os clientes já estão muito mais preocupados com a questão de performance. Eles querem aparecer, sim, João, mas eles querem resultados efetivos. Por isso, as ferramentas de publicidade do Google apresentam uma série de relatórios onde você pode ver qual mídia está funcionando e qual campanha está funcionando. Por isso é muito importante você identificar primeiramente o objetivo de campanha do cliente. Exatamente. O que ele quer? Ele quer somente aparecer? Ele quer ter resultado no seu site ou ele quer fazer os dois? Rede de pesquisa mais focada para resposta direta. Rede de display mais focada para branding, para a marca. É muito importante definir os objetivos da campanha. E para a gente ilustrar, vamos criar uma loja fictícia de artigos esportivos. Pensa no nome. Sim, já que a gente está falando de treinamento, por que não a Treino Sports? Treino Sports. Muito bem, tem que definir qual a sua meta de negócio. O que significa? Preciso definir qual que é o meu objetivo de campanha. Por exemplo, eu quero vender tênis através da minha loja física e do meu e-commerce. Temos que definir também nossas metas de marketing e quais são as nossas conversões. Isso, por exemplo, eu quero vender nesse mês 10 mil reais em tênis. Uma coisa importante, não confundir o ROI publicitário com o ROI geral. O que é o ROI publicitário? O quanto eu invisto na campanha, investi, por exemplo, R$1.000 e tive 10 mil reais de receita. 9 mil reais seria o ROI publicitário. Agora, quando você fala do ROI geral, você tem que incluir impostos, o frete, o custo da produção do tênis. Ou seja, os outros custos fora o custo da campanha. E o valor investido deve ser baseado no preço do produto. Você não vai pagar mais do que o próprio preço do produto, certo? Isso, eu não posso anunciar um cadarço e dar um lance de R$5, sendo que o cadarço eu vendo por R$5. Quando temos uma campanha de resposta direta, o grande objetivo é a conversão, certo? Conversão, santa conversão. O que é uma conversão? É o resultado que você espera que a campanha alcance. Seja uma visita ao seu site, seja preenchimento de um formulário, ou seja, uma venda. No nosso exemplo aqui, qual que é a conversão da Treino Sports? Isso, no nosso caso a gente definiu como objetivo vender tênis, então a principal conversão vai ser a venda de tênis. E como é que você pode avaliar, Rodrigo? A gente tem que avaliar alguns relatórios aí importantes, que é a taxa de conversão, que aí vai mostrar ali qual a palavra, qual o grupo, qual a campanha mais relevante, custo da conversão e o número de cliques convertidos. Exatamente, qual palavra gera mais resultado. Nós falamos que a conversão é super importante, mas como mensurá-la? Existe no Google o acompanhamento de conversões, que é um processo onde você consegue saber qual palavra gera mais resultado. Como que é esse processo, Rodrigão? Isso, a pessoa faz a busca no Google, é exibido o anúncio, ela clica, vai para a página de destino e depois ela pode comprar e realizar a conversão. Exatamente, mas como você sabe qual palavra gerou a conversão?
Aí eu preciso instalar um código que ele chama acompanhamento de conversões. Ele vai fazer o monitoramento de todo esse processo para você. Então, quando a pessoa chega àquela página onde tem o código, ele avisa o Google AdWords que houve uma conversão. Então, a palavra-chave tênis para corrida pode ter uma conversão se a pessoa clicar no anúncio, fizer todo esse processo dentro do site e converter. No Google você tem dois tipos de rede, a rede de pesquisa e a rede de display. A rede de pesquisa é mais indicada para resposta direta, a rede de display mais indicada para branding ou marca. Rede de pesquisa do Google, o buscador. Onde aparecem os anúncios? No buscador do Google, www.google.com.br, ou nos parceiros de pesquisa. São buscadores embutidos em sites parceiros. Para quem é recomendado a rede de pesquisa? Para empresas, anunciantes que querem mostrar anúncios quando as pessoas pesquisam os seus produtos ou serviços. Maravilha. Agora, se eu quero trabalhar marca, trabalhar branding da minha empresa, eu utilizo outra rede que é a rede display. O que compõe a rede display? Os próprios domínios do Google, eu posso anunciar no Gmail, eu posso anunciar no YouTube e também sites parceiros de diversas categorias. Isso inclui também aplicativos, né, João? Exatamente. Todo mundo quer saber como ficar em primeiro no Google. Todo anunciante sonha em ficar em primeiro no Google. Quero ficar em primeiro. Como é que consigo ficar em primeiro no Google? Existe uma fórmula, a fórmula da classificação. Qual que é a fórmula, Rodrigo? Isso, é o lance máximo vezes o índice de qualidade. Não é só lance e não é só qualidade. Isso significa que não adianta só pagar para ficar em primeiro. O Google também avalia uma nota de qualidade que a gente vai explicar ao longo do treinamento. Isso, vamos para o quadro aqui que a gente vai entender como funciona esse ranqueamento aí através do Google. Eu tenho 4 anunciantes, a Fit Store, Treino Esportes, Loja do Tênis e Sport Mag. Cada uma delas deu um lance para a palavra, por exemplo, tênis de corrida. Cada uma delas recebeu uma nota de qualidade do Google. E o Google usou essas duas métricas para fazer a classificação. A gente percebe, no exemplo aí, que não é só o fator lance, pois o lance do primeiro colocado é menor que o do segundo. A qualidade dele é muito boa e isso ajuda no EdRank, né, que é a multiplicação dos dois, seguindo a fórmula aí do Google. Exatamente. Reparem que, mesmo a Treino Esportes pagando R$ 4,50, ela está na segunda posição, porque a Fit Store, na fórmula, alcançou um EdRank, ou a classificação, de 37, comparado à Treino Esportes, que é de 36. Nós não podemos esquecer que o Google é um leilão. A fórmula da classificação tem o lance e o índice de qualidade. O que é o lance, Rodrigo? Isso, o lance é o quanto eu estou disposto a pagar pelo clique ou pela impressão do anúncio. Exatamente, pode ser CPC ou CPM, custo por clique ou custo por mil. Dependendo do objetivo, você escolhe o seu lance. Por exemplo, você é um cliente. Cliente, o que você quer com a sua campanha? Eu quero vender, vender e vender. Vender, 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 a gente recomenda o quê? A rede de pesquisa. Um tipo de lance, CPC, custo por clique, porque ele pode saber até onde ele pode dar o valor de lance. Tá? Pode ir até R$5, pode ir até R$10. Recomendo no seu segmento que é de tênis, certo? Isso. R$2 segundo o estimador. Mas eu não quero mais vender, eu quero aparecer agora. Quero aparecer pra caramba. Se você quer aparecer, você usa a rede de display. A rede de display você pode trabalhar com custo por mil. Cada 1000 impressões é cobrado um valor. Recomendo no seu segmento, para você aparecer bastante no YouTube e nos sites parceiros, R$5 o custo por mil. Fechado. Toda vez que se fala de classificação, nós falamos de lance vezes índice de qualidade. E o índice de qualidade sempre é um mistério. O que é o índice de qualidade, né? Parece que quando a gente fala da fórmula da classificação, o índice de qualidade é aquela mensagem do mestre dos magos que sai andando e olha, mas qual é a resposta? Índice de qualidade é composto por 3 itens importantíssimos. Quais são? CTR, gente, é o fator mais importante que a gente tem que analisar nas campanhas. A fórmula do CTR é o número de cliques dividido pelo número de impressões. Isso vai medir o quanto é exibido o meu anúncio e o quanto que ele é clicado. Então o usuário buscou por tênis de corrida. Meu anúncio ficou bem posicionado, ele clicou. Provavelmente, se ele aparecer bastante e for bastante clicado, ele vai ter uma taxa de CTR alta. Exatamente. Quanto mais aparecer, clicar, aparecer, ser clicado, o Google valoriza. Significa que ele está sendo relevante para aquela pesquisa do usuário. Outro item que o Google avalia no índice de qualidade é a relevância. Ou seja, a palavra pesquisada pelo usuário consta no anúncio ou palavras sem relevância a essa pesquisa. Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa tênis para corrida, consta essa palavra no anúncio? É importante que sim, né? Então, se eu posso colocar no título do anúncio tênis para corrida, e embaixo eu coloco ali alguns benefícios. Tudo em 10 vezes sem juros, encontra o melhor tênis de corrida para você. Exatamente. E não é somente o anúncio que deve ter as palavras que o usuário pesquisou, mas sim a página de destino. Quando alguém clicar nesse anúncio e for direcionado a uma página, ela tem o tênis de corrida ou você vai mandar para a homepage onde tem uma promoção naquele dia de sapatos para a dança?
Ainda com relação ao índice de qualidade, existe o fator página de destino, que além de conteúdo, ela tem que ter carregamento rápido, ser amigável e ser responsiva para outras plataformas. Não adianta você ter um site lento ou que não está adaptado a quem está pesquisando pelo celular. Tudo isso o Google avalia para o índice de qualidade. E existem outros fatores, né, João? Exatamente. Tem uma lista de outros fatores, como desempenho geográfico, como histórico da sua campanha, mas a gente gosta de destacar o uso das extensões. Se o seu anúncio tem extensões de anúncio e o outro anunciante não tem, você tem uma leve vantagem. Por quê? Extensões de anúncio ajudam o cliente a encontrar sua loja com o endereço, a encontrar seu telefone, você pode usar uma extensão de telefone e assim vai. Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu como funciona a classificação do anúncio, chegou a parte chata, né? Quanto que eu vou pagar por esse clique? Então, Rodrigo, mas não é o lance máximo de CPC que você vai pagar? Não, João, na verdade, o Google cobra somente o mínimo necessário para atingir aquela posição até esse limite máximo de CPC máximo. Tá, mas como isso funciona? Será que a gente consegue ver aqui na tela? Imagine então que você tem aqui 4 anunciantes, todos deram o mesmo lance de CPC. Ninguém consegue ver o CPC do outro, mas por uma coincidência todos deram um lance máximo de R$3. Aí o que desempatou? Por que a Treino Esportes está em primeiro? Porque ela tem a menor relação entre lance vezes índice de qualidade. Então, a partir desse momento, o Google classificou que a Treino fica em primeiro, a Fit em segundo, Loja do Tênis em terceiro e a Sport em quarto. Mas quanto que cada um vai pagar? Não é o lance de CPC máximo que você está disposto a pagar, mas sim o CPC real. E como isso funciona, Rodrigão? Então a gente vê que o anunciante Fit Store, né, tem o Edge Rank de 15, então o índice de qualidade é multiplicado pelo lance, né, é dividido pelo índice de qualidade da Treino Sports e a Treino Sports vai pagar apenas R$1,50. Então ele usa o anunciante de baixo para definir o seu preço. Então a fórmula, para ficar bem claro para vocês, é a classificação do anúncio superado dividido pelo seu índice de qualidade. Né? Esse cruzamento, essa informação que define o quanto você vai pagar. Olha como o Google é camarada. Então eu tinha falado que era a parte chata, não é tão chato assim. Pois é, né? Então é o mínimo. Agora vamos dar um pontapé inicial na parte de estrutura da campanha. Vamos dar um exemplo de uma estrutura da Treino Sport? Na estrutura do AdWords, nós temos o nível da conta. O nível da conta seria o nome da Treino Sports. Campanhas. O que a Treino Sports vende? Ela vende tênis e vende, por exemplo, chuteiras. Então você coloca no nível de campanha. Como a gente está falando de tênis de corrida, nós criamos então dentro da campanha tênis de corrida as marcas. Então poderia ter o grupo tênis Mike ou tênis de corrida Adidas, por exemplo, certo? E qual palavra-chave seria legal para tênis de corrida Mike, Rodrigo? O próprio tênis de corrida Mike, tênis Mike para corridas. Palavras relevantes. Isso. Qual seria um anúncio interessante para tênis de corrida Mike? Isso. No título, lembra, gente? Tênis de corrida Mike no título. No texto pode ser um benefício, né? Tênis de corridas Mike, de todos os modelos, né? Com preços variados, em 10 vezes sem juros, por aí vai. E a página de destino? Eu mando quando a pessoa clicar no anúncio para a homepage da loja? Não, João. Já aprendeu aí, gente, que tem que mandar para a página do tênis Mike ou de algum modelo específico que você esteja em promoção. Essa estrutura visa criar anúncios realmente segmentados e relevantes para os usuários. Então é importante você dividir corretamente a estrutura de uma conta Google AdWords. Ô, João, muita gente se confunde quando vai criar essa primeira estrutura de campanha. Qual que é uma dica fundamental aí para o pessoal começar? Dei um exemplo aqui da Treino com tênis de corrida e chuteira. Tem essa divisão dentro do site do cliente? Se tiver, é melhor, porque você consegue mandar os anúncios para as páginas corretas. Então sempre use a estrutura, o layout estrutural da página do cliente para montar a estrutura da campanha AdWords. Bom, Rodrigo, eu vi que conhecemos a estrutura da conta AdWords, tá? Mas e se eu sou uma agência e tenho vários clientes? Eu vou ter que ter o e-mail de cada uma das contas? Não, né? Isso é muito importante, gente, porque eu vou ter uma central de clientes para gerenciar várias contas. Isso facilita porque eu vou ter um único login e senha para atender 2, 3 ou 10 contas e eu consigo enxergar um painel ali com todas as minhas contas, todos os números de cliques, impressões, ou seja, facilita a vida de quem está gerenciando as campanhas. Exatamente. E a MCC, que a gente chama de MCC, Minha Central de Clientes, ela é super importante também no programa do Partners. As agências precisam ter um MCC para participar dos programas de agência que tem no Google. Então eu tenho a central de clientes, a MCC. Eu tenho o cliente Treino Sports, que é de artigos esportivos. Tenho o Quilograma, que é um restaurante vegetariano. Mais grama do que quilo, né, João? E tenho o bar Evolution, que é um bar cubano. Então eu consigo gerenciar, através de uma única conta matriz, né, várias contas de clientes. Então isso facilita muito a minha vida, porque apenas com um login eu consigo acessar todos os meus clientes
analisar todas as campanhas facilmente e rapidinho. E o melhor é grátis. Bom, terminando aqui, a gente podia fumar um charuto e tomar um rum lá no Bar Cubano, né, João? Sim, é claro, por supuesto. E por falar em MCC, existe um outro recurso bem interessante que você pode utilizar, você pode baixar na sua máquina para gerenciar as suas campanhas, as suas contas de AdWords, que é o AdWords Editor. Ou editor, como você preferir. O AdWords Editor, você consegue baixar as suas campanhas para trabalhar offline. Olha que interessante, né, Rodrigo? Isso, quando eu vou lá para Guaratinguetá, é um sítio, não tem internet, então eu baixo antes as minhas campanhas, consigo trabalhar, chegando em São Paulo depois na segunda-feira, eu consigo fazer o upload dessas campanhas. Você acha que eu acredito? Não. Muito bem, o AdWords Editor tem essa função para você trabalhar offline, mas ele também tem um outro recurso bem interessante, que é que você pode subir planilhas. Imagine que você tem toda a estrutura da sua campanha em planilhas, né, as colunas, campanha, grupo de anúncio, palavras-chave. Você pode fazer esse upload para a sua campanha do AdWords online através do editor de maneira muito fácil. Isso é muito mais fácil e rápido, né? Porque como você não está dependendo da internet, você sobe rapidamente uma vez só. E ajuda bastante no gerenciamento de campanhas. Falamos de central de clientes e de editor, que são controladores das contas, né? Exatamente, ajuda a agência a gerenciar as contas. Mas, João, afinal, o que é uma conta do Google AdWords? A conta do Google AdWords é onde você cria toda a sua campanha da empresa. Lá você define os dados de faturamento, que você pode pagar com boleto ou com cartão, e também dá acessos aos usuários, desde o administrativo, que pode fazer tudo na campanha, até uma pessoa que só pode ler a campanha, apenas leitura. Bom, nesse próximo capítulo a gente vai falar do nível da campanha no AdWords, que é super importante. No nível da campanha é onde nós definimos todos os pontos estratégicos de uma ação no Google. Com base no meu objetivo, então eu defino qual que é o objetivo dessa campanha, qual que é o idioma que eu vou utilizar, qual vai ser o público-alvo. Então vamos lá, João, testar o conhecimento da sua agência. Se eu quiser fazer uma campanha de marca, de branding. Eu uso a rede de display. Se eu quiser fazer marca com engajamento. Eu uso as campanhas de vídeo, aparecendo no YouTube. E uma campanha de amplo alcance. Posso fazer uma campanha da rede de pesquisa com exibição também em display. E se eu tiver um e-commerce? Google Shopping. E se eu quiser vender? Campanha de resposta direta. Rede de pesquisa, buscador do Google. Ou seja, pessoal, todas essas campanhas eu consigo criar nesse nível. Então tem criar uma nova campanha, você tem lá somente rede de pesquisa, somente rede de display, campanhas de pesquisa com exibição em display, Google Shopping e campanhas de vídeo. Isso aí. Então estratégia não falta para a gente utilizar aí. Pessoal, numa campanha eu preciso também definir para quem eu vou exibir esse anúncio. Uma forma de fazer isso é definir no local de destino. Como que o Google sabe, João, que a pessoa está aqui em São Paulo, por exemplo? Bom, o Google usa, por padrão, o endereço IP. Então ele sabe que eu estou aqui no IP de São Paulo, então logo anunciantes que querem fazer campanhas para São Paulo vão ver anúncios somente nessa região. E se eu estou no Rio de Janeiro e faço uma pesquisa tênis esportivos em São Paulo? Pois é, não deveria aparecer. Se a sua campanha está segmentada somente para São Paulo e alguém do Rio fez uma pesquisa, não deveria aparecer. Mas o Google tem um recurso chamado intenção de pesquisa. Ou seja, a pessoa do Rio de Janeiro tem intenção de comprar um tênis de corrida em São Paulo. Logo, o Google ignora a segmentação original, que era só São Paulo, e mostra também para a outra região. Agora a gente precisa definir o idioma, né? Para quem que eu vou exibir esses anúncios? Exatamente. Você tem a possibilidade de configurar para idiomas. Eu quero mostrar meu anúncio somente para quem fala espanhol em São Paulo. Mas como que é feita essa identificação de qual idioma o usuário fala aqui em São Paulo, Rodrigo? Isso, existem duas possibilidades. O domínio do Google que ele utiliza, né? Então se é .com.br, se é só .com, e também a interface do Google que ele vai utilizar, a preferência do idioma que ele colocar na interface do Google. Exatamente. Quando eu vou no buscador, eu posso colocar, eu quero ver respostas no idioma que eu desejar. Então, se eu sou um argentino, eu coloco o idioma em espanhol e todas as respostas do buscador serão em espanhol. Logo, os anúncios, para ser mostrado um anúncio para esse usuário, eu teria que selecionar São Paulo e idioma em espanhol. Ainda dentro dos ajustes da campanha, nas configurações de campanha, nós temos o ajuste do lance. Amor é amor, e o lance é o lance. O lance é o lance. Existe o lance de CPC manual, ou seja, eu decido qual o valor que eu quero pagar por clique. Né? Existe também uma opção de CPC automático. Você coloca as palavras na campanha e o Google dá um lance para tentar colocar você nas melhores posições. Não quer dizer que você vai ficar em primeiro, mas ele vai tentar colocar você nas melhores posições. O CPC automático, ele visa usar todo o seu orçamento diário. A gente vai explicar sobre orçamento mais adiante. E também existe um lance mais avançado para campanhas mais maduras, que é o lance de CPA. O que é o lance de CPA, Rodrigo? É o lance por aquisição.
Então ele é focado nas conversões. Aí o Google vai ajudar você a obter mais conversões com o mesmo orçamento. Como que ele funciona? Ele vai olhar o histórico das suas campanhas, dos seus grupos de anúncios e vai gerenciar esses lances, e o pagamento desse lance, João, não é por CPA, continua sendo por clique. Então ele vai olhar o histórico do desempenho da palavra-chave e ele vai gerenciar o valor de lance. Tá? Essa é uma palavra que vende bastante, ele dá lances maiores. Se é uma palavra que não vende tão bem, ele dá lances menores. Ele controla isso para você. Em campanhas pequenas, você faz isso manualmente, mas imagina que você tem uma campanha lá de 5.000 palavras. Você não vai ter esse controle. Então, o lance de CPA é indicado para essas campanhas mais maduras, que já têm algum histórico. O ajuste de lance permite você dar lances maiores ou menores para dispositivos móveis ou para locais geográficos. Isso. Então, por exemplo, eu olhei nos meus relatórios e vi que no Rio de Janeiro tem um bom desempenho das campanhas. E lá eu vendo bastante. O que eu tenho que fazer? Aumenta o lance. Tirei um relatório e vi que a maioria das minhas conversões são através de dispositivos móveis. O que eu posso fazer? Aumentar o lance para dispositivos móveis. Então você pode trabalhar esses lances por região ou por dispositivo. Um recurso bem legal e que facilita principalmente o de locais, né? Onde você pode dar lances maiores para regiões mais concorridas e lances menores para regiões onde você está sozinho no buscador. Ainda existe um tipo de lance mais avançado, chama-se localização da página segmentada por pesquisa. O que é esse nome tão complexo, Rodrigo? Isso acontece quando eu tenho uma preferência por ficar nas primeiras posições na pesquisa do Google. Quer dizer que ele ignora o leilão? Não ignora, mas ele dá uma preferência para você participar dos leilões nas partes superiores. Então você avisa o sistema, eu gostaria de aparecer entre a primeira e segunda posição com essa palavra. E o Google fazer o possível para colocar você nessa posição. Isso, né? Claro que não é garantido. A gente não pode esquecer que tem o critério de lance e o critério de índice de qualidade. Então o Google não vai ignorar esses fatores, mas ele vai te dar uma certa preferência ali para você participar dos leilões só quando você tiver a possibilidade de aparecer ali em cima. É isso aí, Rodrigo. Como eu falei, é uma estratégia avançada. Você pode aplicar ela para uma palavra, para um grupo e até para uma campanha. Ainda dentro de configurações de campanha, chega a hora triste... Não. Da plata, da grana, da bufunfa, você tem que investir. Sim. Se chama orçamento diário. O Google trabalha com um orçamento diário, ou seja, você coloca um valor, vai sendo consumido através dos cliques e atingindo esse valor para exibir os seus anúncios. Então, é um método seguro para você controlar o seu investimento, né? E até um termômetro bom para você administrar enquanto não alcança a lucratividade. Uma campanha no início, você faz a campanha com orçamento reduzido, vai testando as palavras, quando você conseguir lucratividade, aí você solta o freio e deixa o dinheiro fluir. Claro que a gente tem que saber que o orçamento, né, se ele não for ilimitado, ele tem ali o seu limite, então a gente não vai exibir o dia inteiro nossos anúncios, ou não vai exibir com a frequência que a gente quer. Tá? Então a gente tem que controlar aí com base no que você pode investir e no que o cliente quer que apareçam os anúncios. Então existem ferramentas que dão estimativas de quanto orçamento é necessário por dia. Imagina que da Treino Esporte eu tenho lá R$100 por dia. Né? Então, todo dia minha campanha, quando atingir R$100, ela vai parar de exibir meus anúncios. Mas eu puxei meu relatório, Rodrigo, e vi que tem lá um dia cobrando 105, outro dia 110, outro dia 102. Eles não estão cobrando a mais? Não deveria parar no 100? Isso é importante, João. Existe um critério de superfornecimento. O Google ele pode estourar até 20% o valor do seu orçamento. Então tem que ter cuidado quando você for programar o seu orçamento diário. Mas aí eu vou perder essa diferença? Não. O Google é esperto. Uma dica muito boa que a gente costuma utilizar. Se eu tenho um orçamento definido, por exemplo, de R$100, eu multiplico esse número por 30,4 e eu vou ter a segurança que o Google nunca vai estourar esse limite no final do mês. 30,4 é o número médio de dias que tem no mês, é por isso que o Google usa esse cálculo. Então você nunca vai passar, num período de 30 dias, mais do que o valor que você estipulou no orçamento diário. E que é uma coisa boa? Se ele ultrapassar por um acaso, ele devolve o dinheiro para você em crédito. Dentro do orçamento, você controla a frequência que seu anúncio é exibido. E aí existe um ajuste chamado método de exibição. Existe o método padrão e o método acelerado. O método padrão, ele distribui uniformemente seu orçamento ao longo do dia, visando atingir altas horas da noite, ainda que intervalado. Nem em todas as pesquisas vai aparecer seu anúncio. Isso, mas vamos supor que eu tenho uma promoção que vai terminar no final da semana e eu estou com um orçamento gigantesco. Consigo colocar no método acelerado e ele vai exibir o meu anúncio o máximo possível até chegar no limite de orçamento. Então ele ignora aquela distribuição, certo, Rodrigo? Isso. Ele vai mostrar o tempo todo até atingir o orçamento. Então, dependendo da sua estratégia, se você tem uma oferta que vai acabar em muita verba, você pode usar o método acelerado.
E outro recurso muito útil para quem quer segmentar horários e dias de semana é a programação de anúncios, né, João? Exatamente. Então imagina que o cliente quer fazer campanha somente em dias úteis. Eu posso programar então de segunda a sexta-feira ou determinados horários, certo, Rodrigo? Isso, eu posso trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde. Eu posso determinar até 6 períodos de tempo durante o dia. Exatamente. Por exemplo, eu vendo comida delivery, eu coloco a campanha para rodar a partir das 11 da manhã até as 2 da tarde. Programação de anúncio é um recurso bem interessante, principalmente se você tem uma verba pequena. Com certeza. Bom, pessoal, esse capítulo fala sobre grupos de anúncio. O grupo de anúncio ele é composto das palavras-chave e dos anúncios na campanha da rede de pesquisa, certo? Isso, é altamente recomendado a gente separar esses grupos de anúncio por temas, Exatamente. justamente para a gente conseguir mostrar o anúncio mais relevante para a palavra-chave buscada pelo usuário. Então, por exemplo, se eu tenho tênis de corrida, eu posso subdividir em grupos. Por marcas, por exemplo, posso usar a marca Nike ou posso usar a marca Adidas. E assim você segmenta a informação e o cliente vê o anúncio mais relevante conforme a pesquisa dele. Não existe um limite máximo de número de grupos de anúncio, você pode usar quantos quiser. O importante é que o anúncio seja extremamente relevante para aquele conjunto de palavras-chave. Exatamente. O índice de qualidade melhora bastante se você divide de maneira inteligente esse recurso. Palavras-chave. Palavras-chave. Chaves. Palavras-chave é o combustível que a gente tem para exibir os nossos anúncios. Exatamente, ela é super importante. Todo mundo que pensa em link patrocinado e pensa em Google usa as palavras-chave ou termos, né? Ela serve para mostrar os resultados da pesquisa orgânica e também, claro, do link patrocinado. Isso, são 4 tipos de correspondências principais aí: a correspondência ampla, a de frase, a exata e a negativa. A primeira correspondência que vamos falar é sobre a ampla, é a palavra in natura. Você coloca a palavra-chave sem nenhum comando e ela vai mostrar o seu anúncio ou quando as pessoas digitarem sinônimos, erros ortográficos, palavras semelhantes, certo, Rodrigo? Isso, então, por exemplo, eu tenho a palavra tênis de corrida. Se a pessoa digitar lá, quero um tênis para corrida, aciona o anúncio. Sim, vai acionar seu anúncio. Tênis para correr, Vai acionar seu anúncio. tênis de maratona, Pode acionar seu anúncio também. tênis de corrida. Tênis de corrida? Sim. Também pode, porque é um erro ortográfico. Ou seja, ela tem uma amplitude, ela pega uma variação muito grande de palavras relacionadas à palavra original. Você depois, através de relatórios, consegue ver todas essas variantes e acrescentar se for necessário ou negativar se fizer sentido. Correspondência de frase, você usa aspas na palavra-chave. Serve para filtrar ainda mais a sua campanha. Então, se eu tenho tênis de corrida, a palavra tem que ter necessariamente tênis de corrida. Aceita as palavras antes e aceita as palavras depois. Isso, então, quero um tênis de corrida, acionaria. Tênis de corrida em promoção, também acionaria. E tênis apropriado para corrida? Não, porque não está na ordem. Tênis de corrida foi quebrado. Tênis apropriado de corrida. Tem um apropriado no meio, então você não exibe o seu anúncio. Correspondência exata. Se eu quiser que os meus anúncios sejam exibidos somente quando as palavras digitadas sejam iguaizinhas ao meu termo de pesquisa, eu tenho que colocar o sinal de colchete entre as palavras, né, João? Exatamente. Então, se eu tenho a palavra tênis para corrida entre colchetes, somente quando a pessoa digitar tênis para corrida que vai ser exibido. Se ela digitar tênis para corrida Nike, não mostra o seu anúncio. Quero um tênis para corrida azul, não vai mostrar o seu anúncio. Então ele limita bastante a exibição. Ele serve para produtos bem específicos. Se você utilizar esse tipo de correspondência, aí você tem que colocar várias variações da sua palavra-chave, porque senão você vai perder clique de usuário relevante. Exatamente. E finalmente a correspondência negativa. Correspondência negativa quando você não quer exibir o seu anúncio. Você acrescenta essa palavra negativa numa seção própria dentro do AdWords ou coloca a palavra menos, a hora que você está criando a lista de palavras-chave. Ela não vai exibir o anúncio se a sua palavra mais essa palavra estiverem juntas. Dá um exemplo aí, Rodrigo. Um exemplo, conserto de tênis. Nossa loja não trabalha com conserto de tênis. Venda de tênis usado, também não trabalhamos com usados. Então a gente tem que identificar em relatórios ou até mesmo nas pesquisas que a gente faz no Google quais termos a gente não quer que constem na pesquisa do seu usuário. E se você usa a correspondência ampla, pode ser que o Google às vezes se confunda e entenda tênis como jogo e não tênis como calçado. Então pode ser que pesquisas como raquete de tênis mostrem o seu anúncio. Basta você negativar a palavra raquete. Então a palavra negativa ajuda a melhorar muito a campanha porque ela diminui a exposição desnecessária do seu anúncio quando tem termos que não faz o menor sentido. Isso, todas as correspondências são importantes, mas essa é imprescindível utilizar, né? Sem dúvida.
E finalmente vamos falar agora sobre relatórios para otimizar a sua campanha. Pois é, o objetivo é sempre melhorar cada vez mais a campanha, melhorar o índice de qualidade e anunciar nas melhores posições pagando menos. Certo, Rodrigo? Certíssimo. Existem dois relatórios muito interessantes, o Termos de Pesquisa e Informações sobre Leilões. O que é o termo de pesquisa, Rodrigo? Isso. A gente tem a palavra, por exemplo, tênis de corrida. Né? Será que as pessoas digitaram exatamente tênis de corrida ou digitaram alguma coisa a mais ou a menos? Lembra que na ampla você pode ter variações? Então aquela pessoa que digitou tênis de corrida, escreveu errado, essa exibição de anúncio foi atribuída à palavra tênis de corrida, certo? Isso. E onde eu vejo essa informação? Nesse relatório de termos de pesquisa. Então todas aquelas palavras, conceito de tênis, conceito de tênis esportivo, tênis esportivo usado, eu vou enxergar nesse relatório e vou poder negativar. E outras palavras interessantes, promoção de tênis de corrida, seria uma palavra interessante para a gente utilizar, eu posso acrescentar nas minhas campanhas. Na nossa opinião, esse é o principal relatório para se otimizar uma campanha de AdWords. Isso, e com relação à concorrência, João, se eu quiser saber o meu desempenho com relação aos meus concorrentes que utilizam essas mesmas palavras-chave que eu utilizo. Pois é, Rodrigo, existe um relatório chamado Informações sobre Leilões, onde você, a partir de um termo, por exemplo, tênis de corrida, consegue ver quem são os concorrentes que usam as mesmas palavras, se você está numa posição acima desses concorrentes, o quanto você é exibido concomitantemente com ele, ou seja, uma série de comparativos muito úteis para mostrar para um cliente comparando a um concorrente. A única coisa que a gente não consegue ver nesse relatório é o valor de lance que esse concorrente está dando, mas de resto a gente consegue saber toda a participação dele comparando com as nossas campanhas. Pois é, muitas vezes o seu cliente fala assim, olha, o meu concorrente está sempre aparecendo na minha frente. Através desse relatório, você consegue mostrar para ele e falar, não, eu apareço muito mais. Mata a cobra e mostra o pau. Rodrigo, eu quero começar uma campanha, mas eu não sei qual palavra-chave utilizar. Existe algum recurso dentro do AdWords que me ajuda nesse processo? Existe, tem uma ferramenta que chama ferramenta de palavras-chave. E eu consigo ver, por exemplo, o volume de tráfego que tem determinadas palavras? Sim, coloco, por exemplo, a palavra tênis de corrida. Ele vai me dar uma estimativa de quantas buscas tem essa palavra por mês, ou posso selecionar o período que eu quero, vai me dar o valor de lance que eu tenho que utilizar e uma ideia de grupo de anúncio com variações dessas palavras. E se eu quiser expandir também, não ficar só em tênis para a corrida, é possível? Existe um multiplicador que eu posso colocar lá o tênis, a marca, o modelo, a cor, e ele vai concatenar todas essas palavras em várias palavras-chave. E faz todas as combinações e dá todas as estimativas de todas as combinações que foram criadas. Então é uma ferramenta muito útil para você que está começando uma campanha, está na dúvida de qual palavra utilizar, ferramenta de palavra-chave vai ajudar esse processo. Falaremos agora de anúncios. De tudo que vimos até agora nesse treinamento, finalmente é o que o cliente vai ver, né, Rodrigão? É isso aí. E vamos falar do que, João? Boas práticas. Boas práticas de anúncios, pessoal. Não adianta você criar uma campanha sensacional se o seu anúncio não é vendedor, se o seu anúncio não é atraente, se o seu anúncio não é relevante para o seu cliente. Então fica aqui algumas dicas. Isso, a gente já sabe que o anúncio tem que ter a palavra-chave principal daquele grupo, então tem que ser relevante, né, João? O que mais que ele tem que ter? Tem que ter um call to action, ou seja, fala para o usuário acesse, visite, conheça, dê uma mensagem imperativa para que ele obedeça a seus comandos. Ele tem que ter os benefícios inclusos, né? Pode ser uma promoção, pode ser um parcelamento, pode ser um frete grátis, né? Por que não? Exatamente. Só fique atento às políticas do Google. Nem tudo você pode escrever no seu anúncio. Você tem que respeitar essas políticas que tem desde a parte editorial até a parte de formato. Você não pode, por exemplo, colocar tudo em caixa alta, você não pode usar excesso de exclamação, interrogação e assim vai. Mas, João, eu percebi que eu tenho dois benefícios muito bons. Um é a promoção e o outro é frete grátis. Como eu vou saber qual anúncio o Google vai mostrar? É simples, Rodrigo. Você cria dois anúncios, né? E eles vão ficar alternando a exibição conforme as pessoas vão pesquisando as palavras-chave desse grupo. Então, um anúncio você coloca frete grátis e outro você coloca da promoção. Certo. Esse é aquele recurso que permite eu rotacionar os anúncios de maneira uniforme ou conforme eu seleciono para cliques ou conversões, é isso? Exatamente. Por padrão, ele otimiza porque tem melhor desempenho. Ou seja, o anúncio que tem mais cliques, ele mostra mais. Então, se o frete grátis tiver mais cliques que o da promoção, o Google automaticamente mostra esse anúncio com mais frequência.
Bom, Rodrigo, eu falei que o anúncio é a única coisa que o cliente vê depois de configurar toda a campanha de ads, mas não, ele também vê a página de destino, que é super importante nesse processo, certo? Isso, na verdade, o anúncio é a primeira coisa, depois ele clicou, ele vai para a página de destino. E essa página ela tem que ser relevante com o que ele procurou no Google. Deve conter os produtos ou os serviços que ele pesquisou. É uma coisa muito importante, que a gente acaba esquecendo, o usuário ele não utiliza só o computador, ele pode utilizar dispositivos móveis para acessar a nossa página. Então essa página tem que estar preparada para dispositivos móveis, tablet, hoje televisão e qualquer plataforma aí que a gente consiga exibir nossos anúncios. Exatamente. E ainda tem um recurso bem interessante chamado experiência. O recurso experiência é um teste AB que permite você mostrar duas versões de site. Imagina que você está criando um site novo, né, e tem o antigo. E você não quer que todo o tráfego vá para o novo, porque você ainda não tem certeza se a navegabilidade, se o índice de qualidade está legal. Então ele vai ficar alternando. 50% do tempo ele vai mandar para a página antiga, 50% do tempo ele vai mandar para a página nova. Assim você vai ter parâmetros e fazer essa transição gradualmente com o resultado. Outra maneira de deixar os anúncios mais relevantes é utilizar as extensões de anúncio, né, João? Sim, são informações adicionais que você coloca junto ao seu anúncio e que torna o seu anúncio muito mais atraente, muito mais informativo. Isso. Se eu tenho o foco em ligação, eu posso utilizar a extensão de chamada. Exatamente. Quando o usuário está no dispositivo móvel, vai aparecer o seu telefone. Você vai dar a opção para ele clicar e acessar o seu site pelo celular ou ligar para a sua loja, se você tiver um televendas. Isso. No caso da Treino Sports, eles também têm uma loja física, então eu posso adicionar uma outra extensão, que é a extensão de local. Lá vai ser exibido, né, o seu endereço, mas somente para usuários próximos ao local da loja. Site links são atalhos que você coloca junto ao seu anúncio. Então, quando o usuário pesquisa, por exemplo, o nome da Treino Sport, você vai dar uma opção de links, acessos rápidos a páginas do seu site. Por exemplo, tênis em promoção, tênis de corrida, ofertas da semana. Então, o Site Links permite você dar um acesso rápido para o cliente a determinadas páginas através do seu anúncio. Existem alguns relatórios no AdWords que são super importantes para você otimizar a sua campanha, transformar suas campanhas cada vez mais em nota 10 no índice de qualidade. Nota 10. E alguns relatórios, como por exemplo, segmentar por dispositivo. Você consegue abrir a sua campanha e saber quantos cliques vieram via celular e quantos cliques vieram via desktop. E lembra que a gente falou também de vincular a conta do Google AdWords com a ferramenta do Webmaster Tools? Quando eu faço isso, eu consigo ter um outro relatório que é o de cliques pagos versus cliques orgânicos. Então ele vai trazer informações para eu saber o meu desempenho orgânico com relação ao meu desempenho pago. Aí eu consigo tomar a decisão se eu vou investir mais ou menos em determinadas palavras. Que horário a Treino Sports tem mais cliques? Existe um relatório de horário, né, de desempenho por horário, onde eu consigo saber o número de cliques, impressões, ali por horários e por dia da semana. E além disso, não podemos esquecer do Google Analytics, o primo do Google AdWords. O Google Analytics permite você entender o comportamento dos usuários dentro do seu site. Enquanto o Google AdWords gera tráfego, traz usuários para o seu site, o Analytics entende, né, sabe qual página ele esteve visitando, onde ele está saindo, quanto tempo ele ficou no seu site, quais as páginas que ele navega mais, ou seja, uma série de informações que você vai reverter para deixar a sua campanha cada vez mais afiada. O conteúdo Fundamentals também aborda um pouco da rede de display, né? Já falamos sobre a rede de display, que é uma rede de sites variados, ou seja, você pode fazer anúncios em vários sites parceiros do Google, além das propriedades do próprio Google, como YouTube e Gmail, certo? São sites, então, que exibem anúncios Google, né? E todo o gerenciamento desses anúncios é feito via Google AdWords. Isso, mas uma característica importante da rede display é que eu posso utilizar o lance de CPC, custo por clique, e o lance de CPM. Então, se eu quero fazer uma campanha de resposta direta, eu utilizo o lance de CPC. Mas se eu quero trabalhar branding, marca, que tipo de lance que eu uso, João? CPM. Uma coisa importante, a rede de pesquisa só tem CPC, a rede de display, CPC e CPM. Ué, mas e se eu utilizar o lance de CPC e você utilizar o lance de CPM? Eu quero pagar R$2 por clique e você quer pagar R$10 a cada 1.000 impressões. Estamos brigando pelo mesmo espaço em determinado site, o Rodrigo com CPC e eu com o CPM. Como é que o Google resolve esse problema? Ele converte todos os cliques de CPC em CPM, o que nós chamamos de CPM efetivo. Então, quando você tem no leilão duas empresas brigando pelo mesmo espaço, mas com lances diferentes, ele vai converter o lance de CPC em CPM. Convertendo em CPM, você está na mesma moeda e aí o Google consegue saber quem ficou melhor classificado, no caso, eu.
E você tem a vantagem, por ser lance por CPM, você aparece sozinho ali nos blocos de anúncio daquela página que a gente está disputando no leilão. Se o CPC vencesse, aí apareceria mais de um anúncio por página. Algo bem legal na rede de display são os formatos de anúncio. Enquanto a rede de pesquisa só tem o anúncio texto, a rede de display tem anúncio texto, tem anúncio em formato do banner e também pode fazer anúncios em formato vídeo. Mas é muito importante a gente colocar pelo menos um anúncio de texto por grupo de anúncios. Mas por que, Rodrigo? Dá para fazer um banner colorido? Não, mas tem muitos sites na rede display que não aceitam outros formatos a não ser o anúncio de texto. Então, se eu não colocar um anúncio de texto na minha campanha, no meu grupo de anúncio, eu vou perder muitos sites para anunciar. O queridinho da rede de display, claro, é o anúncio gráfico, né? Você usar banners nos sites. E também existe a possibilidade de anúncios em vídeo, embora esse nós estamos migrando para as campanhas de plataforma de vídeo, certo, Rodrigo? Isso, se eu quiser fazer uma campanha de vídeo, a gente já usa um recurso de campanhas para vídeo, onde eu posso anunciar na rede display e também no YouTube. Exatamente. Muito bem, mas para mostrar anúncio na rede de display, algo precisa acontecer, certo? Sim. Precisa ter uma segmentação, porque não vai mostrar torto e direito. Existem algumas segmentações básicas para mostrar anúncio na rede de display. Uma delas é a segmentação contextual ou por palavra-chave. Explique. Essa é uma segmentação automática do próprio Google, então ela é bem parecida com a rede de pesquisa, a gente vai escolher as palavras-chave que a gente quer e o Google vai encontrar sites relacionados onde ele pode exibir os nossos anúncios. Então qualquer site da rede de display pode mostrar o seu anúncio se ele encontrar essas palavras-chave que você colocou na ferramenta. Isso, aí pode ser site que seja realmente interessante, pode ser site que não seja interessante. E aí você pode negativar os canais, né? Canais são os sites que você não acha relevante com o seu negócio. Ô João, mas se eu quiser ter controle total dos sites onde eu vou exibir meus anúncios, como é que eu faço? Você pode trabalhar a segmentação por canais. Nesse caso, você coloca lá o tema, então eu quero sites que falam sobre esportes. Ele vai mostrar uma lista e você vai selecionar cada um dos sites manualmente para poder mostrar os seus anúncios, para concorrer a mostrar os seus anúncios, lembrando que é um leilão que envolve a nossa clássica classificação. Isso, essa segmentação é bacana, mas ela pode limitar um pouquinho a exposição, então precisa tomar um pouquinho de cuidado. Uma segmentação muito interessante é por interesses. Interessante por interesses. Então, as pessoas que têm interesses em saúde, em esporte, serão seguidas aí pelos nossos anúncios, né, desde que relacionados pertinentes aí às segmentações da nossa campanha. Vamos pegar aqui a Treino, né, como exemplo. O usuário ele tem interesse em esportes, em corrida. Ele vai ver anúncios da Treino em sites de culinária, em sites de notícia. Não importa o site, porque nós estamos segmentando o interesse, ou seja, o usuário. Existe uma segmentação demográfica, então eu posso ter tênis voltados para o público masculino, tênis voltado para o público feminino e também com relação à idade, né, João? E uma segmentação que é um sucesso, que é a segmentação por remarketing, ou seja, pessoas que já estiveram no seu site podem ser impactadas por uma publicidade. Sabe aquele anúncio que costuma te seguir? Pois é, isso é uma segmentação chamada remarketing. Você esteve na página, naquele site, no Tênis Mike. Daqui a pouco você vai estar navegando numa página da rede de display onde o Google é parceiro e você vai ter anúncios do Tênis Mike da Treino Esportes. Coincidência, João? Coincidências? Não. Não. É segmentação por remarketing. Planejador da rede de display. Assim como as palavras-chave na rede de pesquisa, a gente tem uma ferramenta para ajudar a gente no planejamento dos sites, das palavras-chave, das categorias de interesses e dos sites efetivamente onde a gente pode anunciar. É um recurso, então, similar ao planejador de palavras-chave, só que pensando na rede de display. Ele vai te dar ideias de palavras, sim, palavras para você usar na rede de display, na segmentação contextual, vai te dar ideias de sites, ideias de tópicos, ideias de grupos de interesse, uma série de informações onde vai ficar muito mais fácil, né, Rodrigão? Sim. Criar uma campanha na rede de display. Através da rede de display é possível fazer publicidade, aqui no seu dispositivo móvel. Você pode escolher aplicativos para fazer anúncios e através dos anúncios a pessoa vai entrar no seu site. Certo, Rodrigo? Peraí. Olha aí. Cada vez mais as pessoas ficam conectadas ao celular. Talvez você esteja assistindo esse treinamento pelo celular. Por isso é importante fazer publicidade, não somente dos seus aplicativos, mas também dos seus anúncios em aplicativos. Ufa! Acabou, né, João? Exatamente. Isso. Terminamos mais um módulo Fundamentals de AdWords. Esse módulo aqui que apresenta os conceitos básicos sobre uma campanha de Google Ads, envolve também um pouquinho da rede de display. Isso, ele é muito importante, ele é fundamental, né? Por isso que ele é o Fundamentals aí, para você até se certificar, né? Você tem que passar na prova básica aí de Fundamentals e depois prestar as provas avançadas. Nós teremos um Hangout Google Responde, ou seja,
Nós vamos tirar as suas dúvidas ao vivo e a cores. Aqui abaixo tem a data e horário, onde vocês podem se programar para tirar eventuais dúvidas que surgiram aqui nesse conteúdo. Além de consultar todo o material de apoio, além de poder usar a ajuda do Google. Agora é hora de vocês estudarem em casa um pouquinho mais e trabalhar nas campanhas de AdWords. Lembrando que esse conteúdo vai ficar disponível lá no Partners University, né? Você pode acessar quantas vezes quiser, a qualquer momento, de madrugada, de dia, de noite, dormindo. Ou seja, todo o conteúdo está disponível para que você consiga alcançar seus objetivos, ter uma campanha efetiva funcionando e se tornar um profissional capacitado e certificado. É isso aí. Então nos vemos no próximo treinamento que vai ser de pesquisa avançada. Até mais! Gostou da primeira aula? Se você gostou, dê um like. Se você não gostou, dê um like também. Comente, compartilhe e até a próxima! Tchau!